Podem assentar, queridos irmãos. Pastor Rogério, Pastor Anderson, é sempre um privilégio estar aqui. Tenho dito reiteradas vezes que me sinto em casa aqui. Ouvir o coral desta igreja, para mim, é sempre uma inspiração. Se pudesse, passaria a noite toda ouvindo, com grande deleite. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Está escrito: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, pouco menos de 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me.
Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém? A verdade mais clara e precisa, e também eloquente, que eu quero repartir com vocês nesta noite, é esta: Deus não desiste de você. Mesmo quando você cai, mesmo quando você fracassa, mesmo quando você vai para o fundo do poço, mesmo que todos desistam de você, mesmo que você desista da sua própria vida, Jesus não desiste de você. Esta é a verdade magna que eu gostaria de enfatizar nesta noite. E eu estou certo de que nenhuma biografia da Bíblia reflete de maneira mais precisa esta verdade irrefragável do que a vida de Pedro. Portanto, eu peço permissão a vocês para só voltar nesse texto na conclusão da minha fala, porque meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem foi este homem? A Bíblia diz que ele nasceu em Betsaida, uma cidade às margens do mar da Galileia. A Bíblia diz que ele era filho de João, ele era irmão de André, ele era casado, e ele estabeleceu sua residência em Cafarnaum, também quartel-general do ministério de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele era um empresário de pesca, era sócio de Zebedeu, pai de Tiago e João. E a Bíblia diz que foi seu irmão André que o levou a Cristo, porque André era discípulo de João Batista. E certa feita, Jesus vinha e João Batista disse para os seus discípulos, apontando para Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, alguns dos discípulos de João abandonam as suas fileiras e seguem a Jesus, tornando-se discípulos de Jesus. Dentre eles estava André, irmão de Pedro. Tendo André encontrado-se com Cristo, o Messias, logo apresentou Pedro a Jesus e disse: achamos o Messias. E Pedro torna-se um seguidor de Jesus. Mas talvez a primeira cena que marcou a vida de Pedro com Jesus está registrada em Lucas 5, quando certa feita Jesus estava às margens do mar da Galileia, um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, cercado de um lado pelas montanhas da Galileia e por outro lado pelas montanhas de Golã. A multidão se ajunta e Jesus se aproxima, e havia 2 barcos ancorados na praia, e Jesus entra no barco de Pedro, e diz para Pedro: afasta, Pedro, o barco da praia. Porque Jesus entendia que o espelho d'água era um excelente veículo da voz, e poderia assim alcançar aquela multidão. Tendo Jesus se dirigido à multidão, e terminado o seu discurso, diz agora para Pedro: faze-te ao largo, e lance as redes para pescar. E diz a Escritura que Pedro disse para Jesus: Senhor, o mar não está para peixe. Nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada.
Sabe, Jesus, desse negócio aqui entendo eu. Eu sou perito nisso. Eu sou um pescador profissional. Eu acho que não adianta nada pescar. Mas de repente um lampejo de fé acende-lhe na alma, e ele diz assim: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, os peixes começam a pular. E era tamanha quantidade de peixes que a rede se rompe. E aquele barco é todo repleto de peixes, e é preciso mandar vir o outro barco que estava ancorado na praia para vir ao encontro, e todos os dois barcos se encheram de peixes e quase vão a pique. E Pedro percebe que aquela pesca era uma pesca miraculosa. Ele percebe que ele não está diante de alguém comum. E ele larga para lá as redes, corre ao encontro de Jesus, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor Jesus, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador. E Jesus olhou para ele e diz: não temas, Pedro, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. A partir desse momento Pedro passa a seguir a Jesus. Mais tarde, Jesus passa uma noite inteira orando, e dentre os seus discípulos escolhe 12 para serem apóstolos, e Pedro é o primeiro. E ele na verdade vai ser o grande líder do cristianismo, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. E começa a caminhar com Jesus, a andar com Jesus, a ver os milagres de Jesus, a ouvir os ensinamentos de Jesus. E agora diz Mateus capítulo 16, que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, no limite do Líbano. E Jesus então quer saber dos discípulos o que é que o povo está comentando a seu respeito, e pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que é que o povo está comentando a meu respeito? E os discípulos disseram: Senhor, o povo está confuso. O povo está completamente rendido à confusão. Ninguém sabe quem tu és. Alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas, mas